infelizmente eles não estarão aqui. Estou avisando, porque eventualmente alguém que tenha vindo especificamente para esta mesa, infelizmente ela não ocorrerá. Em relação a a mesa de agora, eu vou chamar aqui o mediador, o Dr. Guilherme Bueno, procurador do município de São Paulo. Já assumiu diversos cargos aqui na Prefeitura de São Paulo e no governo do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, na área de Direito Financeiro. Dr. Guilherme, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado a todos pela presença. Eu queria cumprimentar aqui o Dr. Roberto Garibe, pela Escola do Parlamento, Dr. Robson Barreirinhas, o Sejur, pela organização aqui do evento. E queria convidar nossos palestrantes aqui de hoje, a doutora Letícia Queiroz de Andrade, advogada, sócia de Queiroz Maluf Sociedade de Advogados, graduada em Direito pela PUC, mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC, pós-graduação em Mediação Internacional aplicada a contratos de construção pela Universidade Queen Mary, de Londres, professora de Direito Administrativo dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC, membro da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia, membro da Comissão de Dispute Board do CAM-CCBC, autora de diversos livros, artigos, uma especialista na área de concessões e parcerias. Nosso outro convidado é o Dr. Paulo Fiorilo, uma salva de palmas para ele. Presidente municipal do PT aqui de São Paulo, formado em filosofia, mestrado em ciência política pela PUC de São Paulo, professor da rede municipal de ensino, foi por 2 legislaturas vereador aqui nessa casa, em 2005 a 2008 e 2012 a 2015, 2016, né, vereador? 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16, isso. Também exerceu diversos cargos na administração pública, foi secretário de administração da Prefeitura de Osasco, na gestão do prefeito Emílio de Souza, ocupou cargos na Prefeitura também, como chefe de gabinete da prefeita Marta Suplicy. Muito obrigado pela presença dos nossos convidados, para brilhantar aqui o debate. Esse tema está na agenda não só da Prefeitura, é uma das bandeiras dessa gestão, de gestão do prefeito Dória, mas foi a agenda de todas as outras gestões que passaram aqui recentemente, do prefeito Haddad, do prefeito Kassab, do prefeito Serra. Todos eles tiveram projetos importantes na área de parcerias, de PPPs e concessões. Então, é um assunto que realmente é extremamente relevante, extremamente importante, está na pauta do governo federal. Nós vivemos um momento de restrição orçamentária, com muita dificuldade de investimento, e as parcerias público-privadas, as concessões, enfim, qualquer parceria com o poder público, com o setor privado, pode ser uma boa solução para algumas questões. Então, a nossa dinâmica aqui vai ser, acho que provavelmente igual à da primeira mesa. Nós teremos aí a fala dos nossos convidados por 20 minutos aproximadamente cada um. Depois vamos fazer aqui uma pequena discussão e, em seguida, vamos abrir para questões. As questões vão ser feitas em papel. Há um formulário aqui com a Priscila e com o pessoal aqui da organização. Vocês podem fazer a questão e nós vamos tentar responder todas o máximo possível, tá bom? Então, eu queria passar a palavra para a doutora Letícia Queiroz. Fique à vontade.
quase. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo o convite da Escola do Parlamento, na pessoa aí do Dr. Robson Barreirinhas, Dr. Garibe também, meus colegas aqui de mesa, Dr. Guilherme, Paulo Fiorilo, para estar aqui hoje, essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, para discutir mesmo, de modo bem aberto, amplo, um tema que, como disse o Dr. Guilherme, está na pauta de discussão, inclusive dessa casa, né, da Câmara e do nosso município, de modo geral, além de fazer uma discussão de Estado mais ampla, que envolve os estados e a União Federal também. Aí, o tema de hoje, o tema proposto, né, qual seja a gestão de espaços e de equipamentos públicos, que são o quê, na verdade? Simplesmente todos os bens necessários para o funcionamento da cidade e também aqueles bens que são de usufruto direto dos seus cidadãos. Então, estamos falando de todos os bens que compõem a base da cidade, né? Como fazer a gestão desses espaços e equipamentos públicos, sendo que o tema proposto hoje para discussão é falar desse tema, mas pelo prisma, ou melhor do que pelo prisma, até falando de um formato, de uma modalidade de gestão específica, que são as parcerias e as alienações, né? Até, na verdade, a alienação é a não gestão, é a decisão de que não vale mais a pena gerir aquele bem. Então, por causa disso, como a gente não vai tratar aqui da gestão desses bens pelo Estado, de modo direto. A gente fala, então, de gestão indireta por meio de parceria. O que traz à tona, evidentemente, o tema da desestatização, né, que já foi chamado de privatização e que daí se trocou, né? Tem gente que diz que é diferente, mas não é muito diferente, não. É a mesma coisa com um nome diferente. Por um prisma é privatização, por outro, desestatização. Então, para usar os termos da legislação atual, vamos falar dessas desestatizações. E aqui, só esclarecendo, então, que eu estou falando de desestatização no que a gente chama de sentido amplo da expressão, que é o sentido que é usado no projeto de lei do Plano Municipal de Desestatização, que é o projeto de lei 367, que já foi aprovado pela Câmara e que está sob sanção do prefeito. Nesse projeto, essa expressão desestatização, ela é tomada num sentido amplo, porque ela abrange tanto o que a gente chama de desestatização em sentido mais estrito, que é realmente a venda de um bem, que é o que está se propondo, por exemplo, com relação ao IMB. Aí, de fato, você tem uma venda. Acabou a decisão, se for tomada, já tem uma votação uma primeira votação, agora vai passar por uma segunda. A decisão dessa desestatização, em sentido mais estrito, é, de fato, uma venda desse bem. O Estado normalmente, é claro que é possível modelar algum tipo de participação, mas a decisão de uma desestatização dessa é realmente de corte de vínculo. A decisão que está por trás é de que não faz mais sentido gerir aquele bem pelo Estado. E acabou a história do Estado com ele. Ele pode até deter alguma participação pequena, mas a gestão passa a ser totalmente privado, o bem passa a ser um bem privado. Ele deixa de ser um espaço ou equipamento público. Isso é o que a gente chama de desestatização em sentido mais estrito. Tem gente que só chama de desestatização isso, mas não é o que as nossas leis fazem. Além de chamar esta venda de desestatização, também é chamado de desestatização outros processos que, na verdade, não são vendas, não são alienações, não representam uma diminuição do patrimônio do Estado, mas que são, sim, uma transferência de gestão direta, pelo menos direta, à iniciativa privada. Então, a diferença é que, em um caso, o Estado deixa de gerir, em outro caso, o Estado continua gerindo, mas gerem indiretamente. Por que ele continua gerindo? Porque quando a gente fala em desestatização, na figura de uma concessão, na figura de uma PPP, na figura de qual seja dessas parcerias que a gente já fala um pouquinho mais, convênio, cooperação, o bem continua sendo o bem e o próprio serviço, a responsabilidade, a patrimonialidade e a própria responsabilidade pelo serviço continua sendo do Estado. A única coisa é que a responsabilidade, inclusive ele tem, do ponto de vista mais jurídico, responsabilidade subsidiária por tudo que acontece lá. Tanto é que hoje, no governo federal, a gente está assistindo às devoluções, às concessões, e está vendo que o Estado tem a ver com isso, sim. Que na hora que ele... Por isso, a necessidade do cuidado na formatação da parceria e na própria seleção do parceiro.
Porque a responsabilidade, a titularidade permanece do Estado, só que a gestão direta daquele bem, então, para começar a dar exemplos do que está na pauta, do Pacaembu, ou dos terminais de ônibus, ou de estacionamentos, essa gestão direta passa para a iniciativa privada. Por isso, a ideia também de desestatizar. Aquela gestão privada antes era do Estado, e, num certo sentido, é desestatizada porque passa para o privado. É por isso que a gente chama tudo de desestatização, embora seja muito diferente. Em um caso, eu tenho uma quebra de vínculo, sai do patrimônio do Estado, e, em um outro caso, eu tenho uma manutenção de um vínculo ainda com o Estado. É uma manutenção bastante intensa. A gente diz que quando o Estado gere indiretamente, na verdade, ele deixa de fazer essa gestão direta e passa a regular. E é uma regulação aí bem intensa, não é uma regulação só geral, de não incomode, como tem nos negócios privados. Eu, com o meu escritório de advocacia, tenho que seguir algumas regras, mas eu faço as coisas do modo como mais ou menos eu quero, desde que eu não fira a lei. No caso de uma parceria, não. As condições de execução, as condições de prestação estão disciplinadas, tanto em lei, mas também, sobretudo, nos instrumentos de parceria. Então, é disso que a gente vai tratar aqui hoje, vai falar um pouquinho e vai discutir depois aí para falar um pouco desse instrumento. Que é um instrumento, né? E daí, falando de desestatização, a gente fala de um tema super polêmico, sempre, porque, como a ampla maioria dos temas, tem vantagens e desvantagens, e tem mesmo. Eu estava comentando aqui com o Guilherme antes, como ele falou, eu trabalho com concessão, eu fiz meu doutorado em concessão, então eu sou uma partidária, vamos dizer, do Instituto, mas uma das coisas que eu sempre falo, e até por lidar com ele, é que a concessão é um instrumento. Como um instrumento, ele tem que ser bem feito e bem tocado. A parceria pode dar... PPP é bom, concessão é bom? A minha resposta é sempre assim, depende. Depende de para o que ela é feita e de como ela é feita, de como ela é estruturada. Se ela é feita em áreas adequadas para isso, e se ela é bem estruturada, a minha opinião é de que ela é positiva. Agora, é claro que são temas, esse tema da desestatização, que nos coloca uma série de questões importantes para serem debatidas num foro como esse, debatida pela sociedade, que é de saber qual o tamanho do Estado, como vai se dar o custeio dos serviços e das utilidades públicas, se eu vou optar por um custeio mais tarifário e, daí, com isso, concentrar o custeio, fazer com que quem usa mais pague mais, quem use pague, ou, se não, se eu vou manter o custeio com recursos dos cofres públicos, fazendo com que a sociedade toda custeie aquele determinado serviço, aquela determinada utilidade. Porque é algo que é importante a gente ter em mente, quando a gente fala de concessão, e daí eu não estou falando só de concessão, estou falando de parceria, mas normalmente as parcerias implicam para nós, a gente começa a pagar algo novo. E aquilo a gente sente, ninguém gosta, eu já vi gente elogiando muito todos os resultados de uma concessão, de uma parceria, e achando ruim o que paga. Eu acho que isso é normal, e até porque os nossos recursos são finitos. Mas o importante ter em mente é que a gente sempre paga. A diferença é se esse pagamento vem direto dos recursos do Tesouro, que é quando o Estado decide fazer, ou se vem através de uma tarifa. Então, para além de discutir o modo de custeio também, esses temas da desestatização, e sobretudo das parcerias, também colocam em pauta uma outra discussão que eu acho muito relevante, que é relacionado ao padrão de qualidade, e não só de qualidade, mas as características mesmo, a universalização, ao que está sendo feito com relação àquele determinado serviço. Isso também é pauta de desestatização, porque é nesses instrumentos de parceria, que eles são super modeláveis, que vão estar as condições de como aquilo vai se dar, é nesse momento que, de fato, tem que ser bem feito. Do ponto de vista do cidadão, normalmente essas parcerias acabam implicando, nem é o caso dessas aqui, depois a gente fala rapidinho, mas acaba implicando um pagamento novo, mas também uma capacidade de exigibilidade maior. As pautas de qualidade precisam estar muito bem definidas no contrato, e daí fica mais fácil de você cobrar quando não é atendido. A condição de fila nessa repartição é essa, o meu atendimento é esse, o patamar está pré-estabelecido, e eu posso cobrar, e tenho a vantagem de poder cobrar de um privado.
Qual é a vantagem disso? Aí é mais do ponto de vista jurídico, né? É porque eu estou litigando em juízo com o privado, então ele tem menos prerrogativas e ele tem recurso. No final, eu não recebo por precatório, eu recebo, de fato, eu tenho uma condenação. Então, até eu que trabalho bastante com isso, o pessoal me pergunta sempre, mas quando a gente faz concessão, aumenta o número de ações judiciais. Isso não é um efeito negativo das concessões? E aí não é porque eu sou advogada, até porque eu não mexo muito com ações judiciais, eu mexo mais na estruturação. Então, não estou defendendo aqui o meu mercado, mas eu não vejo o aumento de ações judiciais como um dado necessariamente negativo. Pelo contrário, eu acho que, na verdade, o que a gente tem, às vezes, é uma impossibilidade de exigir. Então, com algumas reformas que foram feitas, de tornar os juizados mais acessíveis, e de você ter, de fato, de quem cobrar, o que cobrar, em uma perspectiva real de receber, acaba realmente havendo um aumento na litigiosidade, coisa que eu não acho necessariamente negativo. O que é negativo, sim, são concessionárias que têm um histórico de desrespeito dos direitos dos consumidores e dos usuários dos serviços públicos. Isso sim, mas isso também o Instituto cuida de dar as suas soluções. Né? Se a gente não dá, não é falta de previsão jurídica, porque tantos os instrumentos de parceria têm a obrigação, estabelecem a obrigação do poder público de controlar a concessionária, como também tem uma série de outros órgãos de controle que atuam sobre ela. Então, essa uma ideia aí geral em torno dessas figuras aí, dessas parcerias. Né? Do ponto de vista agora, mais ainda estritamente jurídico, quando a gente fala em parceria, o município de São Paulo ele já tem aí algum histórico dentro de parceria, então não é, por exemplo, um tema novo. E até pelo contrário, o que a gente nota, embora seja um tema polêmico, e tem que ser polêmico, tem que ser discutido, eu defendo hoje, na verdade, vamos ouvir aí, né, não sei se tem alguma discussão, mas, de fato, essa ideia de gestão por meio de parceria, ainda que circunscrita a determinadas áreas e sob determinadas condições, é hoje uma política de Estado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela cada vez é menos partidária. Então, só para dar aí o exemplo, vou dar o exemplo da União Federal e do município de São Paulo. A lei de PPP começou a ser discutida no governo Henrique, foi aprovada no governo Lula e foi praticada e está sendo posta em prática agora. Né? Aqui, falando do município de São Paulo, a gente tem a figura aí dos convênios, que há muito tempo ajuda na administração de creches, que foi praticada desde sempre. A gente tem figuras como as organizações sociais, que é uma lei que foi votada no governo Serra, mas que foi o âmbito de atuação das OS foi ampliada no governo Kassab. Por outro lado, o prefeito Haddad lançou a primeira PPP do município, que é uma PPP que, infelizmente, ainda não ocorreu, mas que eu acho que vai ser positiva para nós, cidadãos do município de São Paulo. Não sei se nesse formato, mas ela em si, como ideia, eu sempre fui defensora de que é uma PPP muito bem estruturada, muito bem feita. Então, o Haddad lançou essas PPPs e começou a pensar em uma série de concessões que hoje foram retomadas, estão sendo lançadas pelo prefeito Dória, dos terminais de ônibus, do próprio bilhete único, ele também chegou a pensar, estacionamento, a lei é dele, e até eu não sabia, mas o doutor Guilherme estava aqui me dizendo que mesmo até o Pacaembu chegou a ser estudada aí a possível alienação nessa gestão. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ela é cada vez menos partidária. Então, é algo que todos os governos de todos os partidos pensam. E, mais do que isso ainda, quando eu falo que é política de Estado, é porque essas parcerias elas envolvem não só uma política do governo atual, mas também do Poder Legislativo. Especificamente em São Paulo, a lei orgânica do município de São Paulo, ela expressa ao dizer que a Câmara tem que autorizar previamente todas as concessões de serviço público e as concessões de uso de direito real, que dão uma garantia maior para o privado, as concessões de uso também, as alienações e as privatizações. Então, resumo do que eu falei até agora. Essas parcerias e mesmo as alienações, sobretudo aqui no município de São Paulo, não são políticas de governo.
e de um partido específico, são políticas do município. Então, se o Pacaembu for vendido, é uma decisão do município de São Paulo, ele não se refere a um governante específico. Então, é por isso que é importante a gente, de fato, discutir esse tema, porque parceria realmente modo de gerir espaços e equipamentos públicos por meio de parceria é realmente uma realidade com a qual a gente vai conviver. E é por isso, às vezes eu tenho amigos e colegas de todas as inclinações aí ideológicas, sou uma pessoa que prima aí pela diversidade aí nas minhas relações, de modo geral, e às vezes eu fico com pena de gente que é contra e que, por isso, não quer se manifestar. Eu falo, é o contrário, tem que se manifestar, porque justamente elas vão acontecer, e se você simplesmente não se manifesta, acaba que nenhum tipo, você não tem esse processo dialético, que é muito saudável, que é justamente da contraposição dos interesses resultarem em algo, vocês viram que eu me interesso muito pela mediação, resultarem numa terceira coisa, que normalmente não atende integralmente o interesse de uma parte nem da outra, mas que é um terceiro. Acho que é um processo muito saudável e que tem tudo a ver com a democracia, né? Então, aqui eu estou para exortar as discussões aí, e não o contrário, da gente se alienar por ser contra um instrumento. É um instrumento, vamos tentar fazer com que ele toque uma boa música, né? Um pouco essa a ideia. Agora, falando um pouquinho mais especificamente sobre, só para terminar, porque eu também estou, a ideia é que a gente discuta um pouco mais do que ficar aqui falando, a gente, em termos de arcabouço jurídico, né, esse nome aí horroroso que a gente gosta de usar, mas falando de parceria, o município de São Paulo, a meu ver, está bem, não vejo aí grandes necessidades legislativas, só ressaltando essa necessidade de autorização, né, tem toda uma discussão, eu sei, na PPP de iluminação pública, essa foi uma discussão grande, porque não tinha autorização legislativa, e daí se veio com a ideia de que não é propriamente uma concessão de serviço público, então a lei orgânica não põe, e, de fato, o Supremo ele vem julgando inconstitucional algumas leis que falam da necessidade de autorização legislativa. De todo modo, sendo estritamente necessário ou não, digo de novo, é saudável que essa discussão seja feita. Não adianta também fazendo parcerias que afetam a vida de todos sem discussão. Ter um legislativo contra, ainda que ele não seja obrigado a autorizar previamente, não é um bom começo. Não é um começo auspicioso, aí, como a gente diria. E nem faz com que a discussão seja permeada. Aí. O triste é, às vezes, a gente vê as discussões um pouco num jogo menos político, mais político partidário e menos político social, dentro de instrumentos que, de fato, se destinam a esse fim. Essa que é a grande questão. Mas aí, deste arcabouço jurídico, nós contamos, então, com uma lei sobre OS, né, que sofreu algumas alterações recentemente. Essa lei é desde 2006, o doutor Guilherme participou bastante aí dessas discussões, é até melhor pessoa para discussão do que eu, não conheço ninguém que entenda mais de OS do que ele, eu, quando tenho alguma dúvida, ligo para ele para me informar. Temos também, o município ele tem feito alguns termos, o histórico de convênio, que eu já falei, alguns termos de cooperação, aí muito para praças, né, também era uma figura que o governo Haddad já usava, mas que recentemente teve um novo decreto que deu uma roupagem um pouco diferenciada para essas figuras, que é um pouco o que está sendo utilizado naquele programa de Adote uma Praça. Alguém se responsabiliza pela manutenção dessa praça e põe ali uma plaquinha indicativa e de propaganda do nome da pessoa que está fazendo aquela cooperação e se responsabiliza por aquilo. Isso é um tipo de parceria. Temos também uma lei de PPP. A lei de PPP, ela já acho que não vale aqui ficar falando para vocês número de lei, eu não sei também de cor, mas é uma lei já mais recente, né, que foi votada no governo Haddad, já com uma primeira PPP, que foi a concessão administrativa da iluminação pública, mas que ainda não começou a dar resultado, porque tem uma briga aí entre os dois consórcios aí que tiraram primeiro e segundo lugar. De todo modo, a PPP ela vinha com um tipo de regulação que foi alterada e que acabou aí fazendo com que o negócio perdesse um pouco da atratividade, que era um grande problema que eu discuti aqui com o Guilherme antes disso. A iniciativa privada, esse lado arrojado, que nas parcerias é interessante o governo poder contar,
é também como tudo, né, que veneno e remédio é tudo uma questão de dose, né? A mesma coisa da iniciativa privada. Esse arrojo também é uma questão de dose, né? Ele tem um lado positivo, mas arrojo demais, né, é aventureirismo, vamos dizer assim, né? E daí é isso que acontece. Às vezes, quando você tem um tipo de parceria. Até vou fazer um pequeno parênteses. Tem uma pessoa que é um guru profissional meu, que ele sempre diz o seguinte: repare que os governos sempre fazem essas parcerias por 2 motivos, que podem estar juntos ou não. Ou por convicção, de entender que a parceria é o melhor jeito de gerir aquele espaço, que essa aliança com a iniciativa privada dá certo, que pode sair bem, ou por necessidade. Não tem dinheiro, vamos fazer. A gente não gosta do privado aqui, mas como o Estado não tem dinheiro para cuidar disso, vamos fazer uma parceria. Normalmente, quando as coisas são feitas só por necessidade, elas não costumam ser, de novo, um bom começo, porque um não entende o outro, um não quer um. É um casamento, uma parceria em que um não gosta do outro. Meio complicado, né? A gente que sabe aí nas nossas vidas pessoais, o quanto mesmo gostando dos outros, a gente tem dificuldades, né? Imagina quando a gente já tem aquela dificuldade de base de não gostar, e pior que não gostar, né? Não aceitar as características do outro, né? A iniciativa privada está lá, a gente tem que sempre saber quem ela é sempre lucrativa, ela está visando lucro. Ela é assim por definição. A questão é onde isso cabe. E isso cabendo, como que eu lido com isso? Porque é isso. Não dá para eu querer a iniciativa privada e não querer isso dela, porque isso é ela. E, por outro lado, o Estado tem outro papel, ou pelo menos deveria ter. O Estado não está aí para lucrar de nós, tanto é que ele arrecada tributo. Está aí para prover os interesses públicos. Então, é possível conciliar as duas coisas? Só que requer toda uma junção, né, um bom empacotamento aí desses interesses, para que o Estado consiga conter esse interesse lucrativo da concessionária na hora que precisa, e, por outro lado, a iniciativa privada saiba também a responsabilidade que tem no provimento desses serviços públicos. E, por outro lado, o Estado não ache que é um crime ela ter lucro naquele negócio, porque é isso que ela está buscando. Se ele não quer isso, não busque a iniciativa privada. Infelizmente, não tem jeito, né? Não dá para ser desse modo. Por isso que eu digo que depende do local, depende de como é feito, né? Eu sou meio inimiga das soluções binárias, sim ou não. Acho que depende para o quê, depende de como é feito. Dá para conciliar, desde que se tenha consciência do que se está procurando fazer. Bom, mas então a gente tem essa PPP aqui. E agora, recentemente, também foi aprovado por essa casa o PL 367, que trata do Plano Municipal de Desestatização. O que é esse plano? Falando aqui muito rapidamente, ele primeiro trata de desestatização de modo amplo, tanto pensando nessa alienação mesmo, venda de bens públicos, como também nessas parcerias. Ele traz a disciplina para as duas coisas. Já há nesse plano uma autorização legislativa prévia para algumas concessões, que é bilhete único, parque e praça, né? A ideia, inclusive, do parque do Ibirapuera com outros parques. As praças, a gente imagina que continuem sendo geridas aí por essas cooperações, porque elas não têm uma expressão econômica aí suficiente para essas parcerias mais parrudas. Também para o mercado municipal e para o mercado o mercado do lado, o mercado Cantareira, exatamente, ao lado do Mercadão. Então, é um outro ativo aí que vai ser objeto de concessão, pelo menos já está com a prévia autorização. O bilhete único e também estacionamentos. E já tem leis específicas autorizando a concessão do Pacaembu e também está em votação a alienação do AMB, e já há também leis feitas na época do governo Haddad sobre terminais rodoviários e também sobre estacionamentos. Então, isso já está previamente autorizado com algumas pautas. Isso é também interessante. Então, a Câmara, esta casa, já pôs algumas pautas para essas concessões. Para dar só alguns exemplos, uma delas é que, no caso, por exemplo, de parques, do Ibirapuera, aí, como sendo a grande estrela aí dessa constelação de parque, não poderá ser cobrado ingresso
para acesso das pessoas às áreas abertas dos parques. Isso é algo que está já pautado, já está na lei, a concessão será feita com essa condição, e é algo também natural das concessões de parques que a gente já viu aqui no Brasil. Normalmente, o que se entende, a gente até tem, Foz do Iguaçu, se paga ingresso, mas, de modo geral, o entendimento é que a tarifa, que é esse valor que a gente paga, ela cai melhor quando a gente consegue individualizar exatamente o benefício que está sendo gerado por aquele que paga a tarifa. Então, em parques, normalmente, o que você tem é também, ele é feito, a parceria acaba sendo feita para a própria conservação do parque. Então, é difícil você discriminar quanto aquela pessoa vai pagar se você está cuidando de algo mais geral. Então, essa também é uma dificuldade jurídica, para além de já estar pautado. Também está esclarecido na lei que os conselhos gestores dos parques serão respeitados, continuarão com as suas atribuições, e, no caso de mercado, também, para dar uma outra pauta, os permissionários atuais desses mercados vão ter preferência na renovação dessas permissões, quando houver concessão. O que é importante, eu, ultimamente, andei me envolvendo mais no estudo desses mercados e desses CEASAs, esses permissionários têm um papel relevante, porque eles acabam formando, além deles ganharem dinheiro, claro, eles acabam formando todo um mercado, tem todo um conhecimento aí de mercado que não é fácil também ficar tirando muito. Claro, precisa ter competição, mas precisa ser entendido que tem ali uma certa estabilidade que vale a pena ser preservada. Então, o que a gente tem são essas aprovações. Essas concessões todas que eu falei, com exceção do IMB, elas estão sendo estudadas por meio do que a gente chama de PMI. PMI é a sigla que abrevia a expressão procedimento de manifestação de interesse. O que é isso? É quando a iniciativa privada apresenta os levantamentos e os projetos e os estudos que vão fazer com que aquele determinado ativo seja depois objeto de concessão. É um instituto altamente polêmico, e é polêmico pelo quê? Porque na lei de concessões se autoriza que aquele que fez esses estudos possa participar da futura licitação. E daí, como é óbvio, e inegável, e eu que trabalho com isso, sei disso, posso dar meu depoimento, faço isso, e isso nem chega a ser totalmente mal, desde que se assuma algo. É sempre enviesado. Aquele que tem interesse em participar de uma licitação, claro que assim, tem algumas regras básicas do que se deve fazer, você não pode apresentar um estudo totalmente maluco, mas é alguém interessado na licitação que vai apresentar um estudo. Então, eu sou contra esse tipo de PMI, não chego a ser contra, mas desde que quem recebe esses estudos tenha massa crítica o suficiente para poder analisá-los e saber neutralizar o que é... Então, você pode conviver com a iniciativa privada? Pode, mas você tem que saber quem ela é e o que ela faz. Então, não é ser anti também, mas é ter a massa crítica para analisar devidamente esses estudos. Na lei de desestatização, está previsto, inclusive, que se pode contratar terceiros para fazer essa análise, que é uma tarefa que eu recomendo. Eu, que já participei dessas PMIs, quando é o interessado que apresenta, é importante que tenha alguém mais neutro e cuidando da parte de política pública, analisando o material que está sendo apresentado. Se isso tiver, muito bem. Se não, realmente complica. Por outro lado, a lei de desestatização também prevê a possibilidade de que, e que foi o que acabou acontecendo aqui no município, a maioria das empresas que estão fazendo a modelagem, como a gente chama, fazendo os estudos dessas parcerias, são empresas de consultoria. Então, são empresas que não vão participar da futura licitação. Então, tendem a ser mais neutras, porque estão, de fato, fazendo estudos. Então, muito escritório de advocacia, empresa de arquitetura, engenheiros, e são pessoas que vão fazer, de fato, os estudos com um prisma mais neutro. Nesse caso, a lei prevê, inclusive, que eles podem serem os únicos a apresentar um determinado estudo e podem fazer o que a gente chama de estruturação integrada, que é não só fazer esses estudos, mas como apoiar o município em um acompanhamento de todas as fases aí dessa discussão. Então, é isso, e daí, só para dizer, para terminar, uma outra inovação que essa lei traz é a possibilidade de que na licitação era algo que já dava para aplicar, mas que eu acho que vale a pena mencionar, que tenha leilão,
então que realmente possa ter lances verbais na disputa desses bens, o que normalmente, quando tem alienação mesmo, eu acho que faz sentido. Tem um pouco de medo de leilão quando a gente fala de concessão, porque, de novo, serviço público não é copinho, então não é puramente quem dá mais, quem dá menos. Então, tem que tomar um certo cuidado aí com o grau de agressividade da iniciativa privada. E prevê-se também o que a gente chama de inversão de fases da licitação, que é fazer com que se abra primeiro o preço do licitante, para depois analisar os seus a sua qualificação, que é algo que tem feito as licitações mais rápidas, mas que, por outro lado, também tem o perigo de se descuidar de uma análise um pouco mais técnica e uma hipervalorização do preço. Claro, gente, que são serviços aí que têm um impacto direto na vida da população. É importante que eles não sirvam como uma barreira de acesso para esses bens tão importantes, mas é importante também que eles sejam tocados por bons parceiros, porque a experiência vai mostrando que projetos mal estruturados realmente não têm milagre, até acredito em milagre, mas não é aí que eles ocorrem. Um projeto mal estruturado normalmente atrai um parceiro ruim, e daí não tem como ele ir adiante. A gente está falando de parcerias de longo prazo, de casamentos que precisam, portanto, ter essa sinergia de ser bem feitos. Então, as linhas gerais que eu queria transmitir para vocês. Fico à disposição para a gente debater um pouco mais. Muito obrigado, doutora Letícia. Uma apresentação extremamente clara, didática, uma boa professora. Né? Perdão pelo juridiquês, né? Mas não tem muito como fugir. Já vamos solicitar. Nossa. As perguntas... pois não. Sábado pela manhã foram enviadas as perguntas e não foram respondidas na totalidade. Nós vamos tentar responder... Eu acredito que, se o público puder falar junto à mesa, haverá uma... Não, aí demora mais tempo, a organização aí demora mais tempo. Nós vamos fazer o seguinte, a minha proposta é que vocês enviem as perguntas, eu vou tentar consolidar todas. Se não der tempo de respondê-las aqui, eu espero que dê, mas se não der, eu vou encaminhá-las aos... Vocês, por favor, até deixem anotado o contato, e eu vou encaminhá-las aos nossos convidados e eles vão tentar respondê-las, tá bom? Bom, eu queria então passar a palavra ao Dr. Paulo Fiorilo para as considerações dele. Obrigado. Queria saudar aqui o Dr. Guilherme, a professora Letícia Queiroz, o Dr. Robson Barreirinha e o Dr. Roberto Garibe, pela iniciativa nessa parceria importante. Eu vou economizar uma parte grande do meu tempo, até porque a doutora Letícia trouxe elementos importantes e que eu queria tentar aprofundá-los para esse debate. E depois, ao final, eu até gostaria de retomar um pouco do que a doutora Letícia falou, do que é uma política de Estado, não uma política de partidos, até para entender que, apesar de eu estar aqui como o presidente do PT, o debate que eu quero propor é que a gente contribua com esse momento que a gente está vivendo na cidade. E tenho muita concordância do que foi já aqui apresentado pela doutora Letícia. Então, a primeira constatação, que eu acho que é uma constatação aqui de todos, nós estamos vivendo um momento na cidade em que a proposta de privatização dos bens municipais ela tem sido feita como a gente nunca viu em outros momentos. A gente pode ter visto questões pontuais. Então, por exemplo, aqui a doutora Letícia citou o caso do Pacaembu com a Haddad, a gente podia lembrar da Marta, né? Mas, assim, nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de projetos de lei ou de iniciativas legislativas que pudessem tratar da privatização ou de concessão de parcerias ao mesmo tempo. E esse projeto arrojado, esse plano arrojado, eu acho que a gente precisava aprofundá-lo, até para entender um pouco o que está nas falas públicas e nas falas que não são públicas, para aproveitar esse momento importante do debate. Primeiro,
o que diz o governo? Acho que tem dois grandes argumentos, e a doutora Letícia usou, então eu vou me apropriar deles, que você constrói parcerias, desonera o Estado, ou para poder reduzir o custo do Estado e priorizar ações que são importantes, ou para arrecadar mais, para fazer frente a déficits que o município possa ter. Então, são duas grandes premissas que o governo, ou aqueles que têm defendido, têm apresentado nesse debate. E tem uma terceira, que eu não considero a mais importante, mas ela está ligada a isso, é que o prefeito se comprometeu que todos os recursos não serão utilizados para custeio da máquina, ou até, como no período do Fernando Henrique, para pagamento de dívidas. Bom, então a gente tem um gestor hoje aqui em São Paulo que tem uma postura mais arrojada do que outros gestores, inclusive do seu próprio partido. Se a gente olhar governo Serra, governo Alckmin, né, no Estado, e mesmo aqui o Serra na Prefeitura, a gente pode dizer que o Dória adotou uma postura muito arrojada nessa questão das privatizações. Bom, se é verdade isso, começa a surgir, então, as preocupações, algumas já aqui apresentadas pela professora Letícia. A iniciativa privada ela tem interesses. Ninguém aqui acha que eles vão serem generosos e deixarem uma parte do lucro para a cidade. Ao contrário, se eles forem entrar em qualquer negócio que está sendo apresentado, vão entrar porque estão percebendo ali a possibilidade de conseguir recursos, lucro para o seu negócio. Bom, se é verdade, então, que a gente tem esse risco, a gente precisava olhar como é que tem sido a discussão dos projetos de lei. Eu, rapidamente, para ajudar aqui, vou fazer aqui a lista, não pelos números, mas do que a gente tem na casa e do que já foi aprovado, até para todo mundo ter uma ideia de grandeza. Bom, a gente teve já a aprovação da concessão do Pacaembu. 35 anos, é uma concessão. O 367, que a doutora Letícia fez referência, é o sistema de bilhetagem eletrônica das tarifas públicas cobradas dos usuários da rede de transporte coletivo de passageiro, inclusive em cooperação com outros entes da federação, caso o Estado, né? Mercados e sacolões municipais, mercados, depois de uma pressão dos permissionários, a maior parte dos mercados ela foi retirada. Nós tivemos, então, só 2 mercados que foram aprovados, que é o Mercadão e o Cantareira, que eu não vou aqui tentar também declinar o nome. E qual a preocupação daqueles que vieram aqui e acompanharam esse debate? Muitos estão lá há 15, 20 anos e eles queriam algum tipo de garantia para que pudessem continuar. A doutora Letícia fez uma referência, a garantia é, na medida do possível, né, eles teriam o direito de continuar. O problema é que, quando você faz uma concessão, quem ganhou vai colocar quais são as regras. Então, a garantia é relativa, e todo mundo sabe disso. Depois, os parques, praças e planetários, nós temos 2 planetários, e alguns parques que são rentáveis. A maioria não tem esse interesse. Depois, remoção e pátios de estacionamento de veículos, isso tudo no 367, que já foi aprovado as 2 vezes. E terminais. Depois a gente tem outros projetos. Imóveis com área igual ou inferior a 10 mil metros quadrados, mais terrenos de 50.416 metros quadrados na Rua do Sumidouro, que é o caso lá onde está a subprefeitura de Pinheiros, ou a Prefeitura Regional de Pinheiros, que aqui, só para fazer a lembrança, está sendo discutida a possibilidade de uma permuta com o Parque Augusta, e que tem um grande debate, que é valores das áreas e o uso das áreas, né? Depois podemos até detalhar. Daí a questão do SP Tours, que foi aprovada em primeira. A gente tem ainda a alienação de uma área de 9.500 metros, avaliada em 19 milhões pelo Executivo, porém na avaliação do mercado de 30 milhões.
A gente tem o mobiliário urbano a título oneroso e com exploração publicitária, sanitários, bicicletários, quiosque, e assim por diante, e 2 outras iniciativas que ainda não foram apresentadas à casa. O Autódromo de Interlagos e os cemitérios. Bom, esse aqui é o pacote que está sendo uma parte já aprovada, né, o caso do Pacaembu e o 367, e em primeira a Espetures. Bom, como eu disse da postura do governo, o que eu acho, e aí um pouco o debate está sendo feito por uma parte da cidade, que está por trás desse discurso, que na realidade contamina um pouco tudo isso que foi colocado como positivo. Primeiro, a pressa. Né? A pressa sempre é um risco. Como é que é possível constatar a pressa nesse caso? A gente está vendo os projetos serem aprovados antes do caso dos PMI. Né? Aliás, a gente tem 2 casos de suspensão. O Tribunal de Contas já suspendeu o dos cemitérios e também suspendeu a execução de ativos mobiliários, que tinha abertura prevista para o dia 26/9, foi suspenso devido ao direcionamento do ENB, que tinha a história de ser instituição financeira. Né? Então, aqui a gente já tem duas ações que promoveram a suspensão. Se há pressa, por que a pressa? Né? Primeiro, vocês já perceberam, e aqui todo mundo acompanha, faz leitura de jornais, televisão, rádio, que o prefeito tem uma preocupação muito grande, já colocada agora em setembro, outubro, que é a disputa do ano que vem. Se a gente apagar esse elemento do cenário, talvez a gente tenha dificuldade de entender ou de fazer o debate sobre o que tem sido o processo aqui na Câmara de privatização, de concessão de parcerias. 2, essa é a bandeira principal. E o prefeito tem tido a coragem, inclusive, que muitos outros do PSDB não tiveram. Quem teve a oportunidade de ler a entrevista do prefeito na Folha de São Paulo de ontem, deve ter visto a declaração dele sobre a privatização gradual de toda a Petrobras. Não sei se aqui alguém viu, né? Em que ele fala que é um processo bem planejado para que sua valorização não seja diminuída e que ela tenha seu valor de mercado preservado. É possível fazer um plano de demissão voluntário que não prejudique quem dedicou 20, 30 anos de trabalho à empresa. A Agência Nacional de Petróleo seria a reguladora do processo, para que não se perca o controle sobre as políticas de combustível. A privatização dará maior competitividade e, com isso, a Petrobras fica protegida do assalto das indicações políticas. Esse é o debate de privatização que o prefeito coloca nesse momento em que tem aqui esse pacote que eu já li. Bom, terceira questão. Se tem esse pano de fundo, a gente tem que perceber, então, que há um outro debate que está sendo feito entre ele e o governador do Estado, né? Que contamina também essa discussão. Por quê? Porque parece que ali há uma corrida, quem é que vende mais rápido, quem é que faz mais rápido. Né? Então, estou colocando esses 3 elementos aqui para que a gente possa acompanhar com cuidado aquilo que a professora disse, de que uma coisa que pode ser boa acabe virando uma coisa não tão boa para o município. Agora, vamos às 2 questões que eu coloquei, que são ideológicas. Primeiro, a questão do tamanho do Estado. Doutor, eu não marquei meu tempo, se o senhor puder, só para eu não perder. Tá. Bom, primeiro, a questão do tamanho do Estado. Nessa lista aqui que eu li para vocês, quanto é que a Prefeitura vai deixar de gastar, vai desonerar com a privatização, concessão e parceria desta lista? Menos de 1% do orçamento. 0,90%. Então, me parece que se o argumento é diminuir o Estado ou buscar recurso para compensar déficit e tal, não é aqui, porque 0,9% do orçamento é muito pouco. Segunda coisa,
Do total de funcionários que a Prefeitura deixaria de arcar ou de remunerar, óbvio que a gente teria que depois discutir caso a caso, funcionários são estáveis e tal, mas significa 2,22%. É muito pouco para o argumento de resolver o problema do Estado, tanto do ponto de vista de desoneração, e aí vamos para o segundo, que é a questão do déficit. O prefeito, depois de alguns meses, usou um argumento de que havia um déficit de 7 bilhões. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, depois, se precisar, a gente faz o debate. Mas, se há um déficit, e a Prefeitura está propondo buscar recursos, e ele diz em torno de 7 bilhões, para investimento em saúde, educação, assistência, fica difícil entender por que o prefeito adotou duas medidas que são muito sérias para a cidade e que impactam diretamente no orçamento. A primeira, não aumentou a tarifa de ônibus. Eu aqui não estou defendendo aumentar a tarifa de ônibus, aqui eu estou dizendo o seguinte, há um problema grave de subsídio, o cálculo é que a Prefeitura pode terminar esse ano pagando 3,1, ou 3,2, ou 3,3 bilhões de subsídio. Significa dinheiro que poderia ser investido para as empresas de ônibus. Bom, então, um problema grave. Né? E o prefeito usou o argumento de que não era o momento de fazer o reajuste, porque a gente vive num momento crítico, de crise, assim por diante, portanto, a Prefeitura ia arcar com aquilo que ele já tinha carimbado como um problema grave de orçamento. Segundo ponto, que eu acho tão importante ou mais do que esse. Há uma lei na cidade que a cada 4 anos, no primeiro ano de governo, de cada governo, você precisa fazer a atualização da planta genérica de valores. O prefeito tomou uma outra decisão, não atualizar a planta, com o mesmo argumento que eu usei anteriormente. A atualização da planta é lei. Ele poderia fazer a atualização e colocar travas, inclusive porque o argumento usado foi exatamente esse. Nós não podemos, num momento tão difícil, propor que se atualize a planta genérica de valores. Nós estamos falando de uma decisão que impacta a vida das pessoas para os próximos anos, porque, se não é agora, vai ser depois. Depois quando? Quando ele deixar a Prefeitura para o próximo ano, para não ter o desgaste que deveria fazer parte do debate de um gestor para uma cidade como a nossa. Então, na minha opinião, essas duas questões, tanto a do ônibus como a do APGV, me parece que se contrapõem aos argumentos utilizados para esse pacote. Bom, vamos trabalhar então com a ideia de melhorar a cidade, que é o que nos trouxe aqui. O PT, ao longo desses anos, e aí eu vou rapidamente aqui fazer o relato, até para ajudar a doutora Letícia, a Lei 11.079, de 30/12/2004, que instituiu as PPPs, foi um projeto do Executivo aprovado no governo Lula. Nas gestões petistas no âmbito federal, foram elaborados inúmeros processos de concessão de estradas, ferrovias, portos, aeroportos e energia elétrica. Sob as diretrizes do PAC, foram apoiados, com recursos do orçamento e financiamento dos bancos oficiais, inúmeros projetos de PPP de transporte público, incluindo a linha 6 do metrô de São Paulo, também para a linha 5, cuja operação será concedida. Sob gestões municipais do PT, foram realizadas as concessões de resíduos sólidos de transporte, modelos que vigem até hoje, né? Destacar o papel da Marta, né? Que possivelmente a senhora deve ter acompanhado de perto. Sim. O doutor Guilherme também, que eu sei que ele estava lá. Sobre a gestão Haddad, foram realizados estudos para a concessão do Pacaembu e do AMB, entre outros que poderiam, inclusive, ser listados por aqui. Ainda sobre a gestão do Haddad, foram elaborados estudos sobre a operação urbana Tamanduateí, que é um instrumento interessante de parceria com o setor privado, e houve a aprovação da operação urbana Água Espalhada na gestão da Marta. Então, eu estou só colocando essas questões para dizer que aqui não há uma questão ideológica do debate se é a favor ou contra.
Mas há sim uma preocupação de como é que se faz esse processo. E aí, para terminar, vou dizer aqui uma outra coisa que é importante. Se era para ser sério, a prefeitura devia estar se preocupando com uma coisa que era as empresas reguladoras. Que eu não estou vendo nenhum debate sobre isso. A doutora Ana Beatriz... Desculpa. Ana Beatriz é outra. A doutora Letícia disse que é preciso ter instrumentos fortes para cobrar a iniciativa privada. Quais são os instrumentos que estão sendo discutidos pela prefeitura ou por esta casa para que se cobre a iniciativa privada nos casos de concessão que a prefeitura está fazendo? Nenhuma. Então, nós estamos correndo um risco seríssimo de, com as concessões, termos a dificuldade de cobrar o excelente serviço que deve ser prestado ao público. Em alguns casos, remunerado. A garantia de que os parques não terão cobrança está lá. Agora, quais outras cobranças serão feitas nos parques, não está claro. Por fim, ainda, nesses projetos, tanto do Pacaembu como do AMB, o do AMB agora tem um problema gravíssimo, porque a gente não tem clareza do que a prefeitura fará com a área do tamanho do AMB. Ou seja, nós teremos empreendimentos imobiliários naquela área, nós teremos a destruição, a derrubada da área para as feiras. Nós estamos vivendo aqui na Câmara, e esse debate da cidade, um verdadeiro espetáculo midiático com um cheque em branco. E cheque em branco é a pior coisa que tem, porque depois a gente não corrige, não tem jeito, né? Então, eu queria trazer esses elementos para que a gente pudesse conversar e terminar dizendo o seguinte: tem um setor da cidade que criou um movimento, SP não está à venda, para que se faça na cidade um plebiscito. Seria o primeiro plebiscito municipal sobre temas dessa envergadura. Nunca a cidade passou por um plebiscito. Qual é a ideia? É que se apresente 177 mil assinaturas para que a Câmara aprove esse plebiscito sobre as concessões e parcerias. E todo mundo que é eleitor, que mora na cidade, pode se manifestar dizendo se é a favor ou contra a concessão, ou a venda, né, ou as parcerias. Seria um exercício de democracia, e aí só para terminar, que, na minha opinião, ele se sobrepõe ao argumento de que, eu fui eleito, posso fazer o que eu quero. Mais ou menos, né? Porque você pode ter sido eleito, mas não foi nem com a maioria dos votos, né? Então, é preciso também entender que as pessoas elas construíram o patrimônio ao longo desses anos todos. É como se a gente chegasse em casa um dia e a nossa geladeira ou o nosso fogão tivesse sido leiloado, sem a nossa permissão. Então, a gente precisa jogar luz nesse debate para que não haja dúvidas e para aquilo que for votado e aprovado, ao ser implementado, tenha um resultado positivo e não negativo para quem mora nessa cidade e usa dos bens públicos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Fiorilo, pelo contraponto. Acho que é uma reflexão importante. Eu tenho duas perguntas só, até porque eu gostaria de privilegiar as perguntas, até se puderem já ir mandando as perguntas aqui para eu ir selecionando. Eu só vou colocar duas questões, até vou pedir para os nossos convidados para que façam um debate bem rápido para a gente dar tempo para as dezenas de perguntas que eu estou vendo aqui. Mas são duas perguntas, já vou fazer as duas já. Uma para a doutora Letícia, outra para o doutor Paulo Fiorilo. A primeira, doutora Letícia, a senhora falou com muita clareza da importância de uma boa modelagem, de um bom projeto, ou seja, que o instrumento toque uma boa música, né? Há experiências exitosas e há experiências fracassadas no Brasil e no mundo, em termos de parcerias. E o município de São Paulo, curiosamente, e eu acho até lamentavelmente, até hoje não assinou nenhum contrato de PPP. Então,
assim, muito rapidamente, o que se entende, na sua opinião, seriam mecanismos para tentar tirar ou superar obstáculos e para que realmente tenhamos bons projetos. Tá ligado. Tá, desculpa, eu vou tentar falar mais perto. Quais seriam, primeiro, os obstáculos a serem removidos e como? E quais os mecanismos para garantir que tenhamos bons projetos e que esses projetos sejam bem tocados? E para o doutor Paulo Fiorilo, a minha pergunta é a seguinte. A gente vê que esses debates de parcerias, privatizações, alienações, deem o nome que quiserem, eles acabam ficando restritos aos grupos de interesse envolvidos. Ou seja, de um lado você tem o governo, com interesses políticos, enfim. Você tem os parceiros privados, que obviamente têm interesse que as parcerias saiam, e, de outro lado, geralmente resistências de grupos de interesse que se sentem prejudicados pelo processo, ou seja, geralmente as corporações, empregados, sindicatos ou também resistências políticas. Então, a minha pergunta, doutor Paulo, o senhor que foi por 2 legislaturas vereador, enfim, milita na política há tantos anos, como fazer para estimular o debate do cidadão, aquele que é usuário do serviço, aquele que vai ao parque, ou aquele que vai ao AMB, ou aquele que vai ao Pacaembu, aquele que, enfim, vai à praça. Como fazer com que esse cidadão, que é o titular do interesse público que nós estamos aqui discutindo, para que ele se manifeste de uma maneira não enviesada, mas de uma maneira realmente pessoal, do interesse dele como usuário de serviço público. Então, doutora Letícia, se a senhora puder começar, por favor, eu vou só insistir um pouquinho, para ser um pouco rápido, para a gente tentar... Tá certo. Bom, de modo geral, acho que do ponto de vista mais jurídico, a gente não precisa de nenhum mecanismo. Essas PMIs, acho que são um bom instrumento, desde que vistas com cuidado. Diria que o grande elemento mesmo é tempo, concordo, em número, gênero e grau. Também sou super desconfiada de qualquer pressa. Eu sei, eu entendo os momentos políticos, mas eu acho que eles são ruins. Acho que são contratos muito delicados, são questões profundas. Então, ver com pressa realmente é... E, por outro lado, é que a discussão, embora eu tenha falado aqui muito de que é política de Estado, ela sempre acaba se partidarizando. Nesse sentido, só vou discordar um pouquinho, porque, afinal, é um debate, senão vão achar que a gente veio combinado, né? Não combinamos nada. Não combinamos nada. É aí que... eu sou super democrática, mas meu medo do plebiscito é porque fica um sim, não, e é binário de novo. Será que a gente tem que perguntar se tem que conceder ou não o parque, ou como conceder? Porque o meu medo do resultado é assim, não a parceria. Mas eu estou falando não a uma parceria específica, um modo específico. E quando, eventualmente, eu poderia ter algo bom e bem estruturado que fosse melhor. Então, é só esse o meu problema aí quando a discussão vai ficando muito exacerbada, a gente fica muito no sim e não, e daí a gente perde as nuances que é a vida, né? Porque a vida não é assim, então... Sim, não. A coisa mais ou menos, depende, aqui sim, aqui não, perde a negociação. Então, é um pouco isso. Mas, em princípio, juridicamente, tem tudo para fazer. Acho que tem que ser uma discussão séria, com estudos bem feitos, e precisa realmente de tempo de maturação, de discussão, não tem jeito. Como nós não combinamos, e como pouca gente aqui sabe, no governo Serra Kassab, o doutor Guilherme foi escalado para vir à Câmara fazer um debate sobre as organizações sociais. E ele, sozinho, teve que enfrentar o debate da oposição naquele momento. Enfrentei a fúria do doutor Paulo Fiorilo, viu? Não. Brincadeira. Eu, na verdade, contenho muito a minha fúria. Então, tivemos a oportunidade de fazer um debate. Agora eu estou no momento contrário, né? O doutor Guilherme poderia aproveitar o microfone que ele está para poder fazer o contraponto. Mas eu queria só, sobre a questão de como estimular, eu acho que tem muito a ver com a questão que a doutora Letícia colocou. Eu acho que, primeiro, é um debate difícil. Se a gente olhar, pouca gente está preocupado se faz concessão, se vende. Até porque, assim, as pessoas...
Qual é o interesse das pessoas, por exemplo, no autódromo? Primeiro, pouca gente vai ao autódromo, até porque os preços são impeditivos, né? Quem mora do lado ainda dá para ir lá fazer uma caminhada e tal. Segundo, vamos pensar nas coisas práticas da vida, né? O Parque do Ibirapuera, que está aqui no centro, que muita gente frequenta, mesmo não morando do lado. Bom, é um parque que tem uma estrutura invejável, que as pessoas vão à noite, que usam skate, bicicleta, que agora tem a fonte, né? Se eu me sentir impedido, de alguma forma, de uso daquele espaço público, ele deixou de ser público e passou a atender o interesse privado. Eu não estou dizendo, e já falei isso, que não haverá cobrança na entrada, mas é impossível que quem ganhe o Ibirapuera não faça algum tipo de exploração econômica. Por exemplo, o estacionamento, o restaurante, a oca, né, ou o espaço do museu. Então, do planetário. O planetário também está no pacote. Então, quanto vai cobrar, como vai ser, né? Então, não é tão simples. A gente não está falando assim, ó, leva esse papel aqui e pode usar. Não. Por isso que eu acho que, quando a gente fala da pressa, a gente coloca em risco projetos que poderiam ser importantes para a cidade, para o munícipe, para que eles pudessem ter um serviço de qualidade. O doutor Guilherme falou aqui, existem experiências exitosas e não tão exitosas. Mesmo aqui em São Paulo, se a gente falar do transporte público, o transporte público tem um subsídio, portanto, todo mundo paga, que eu falei aqui, que pode chegar a 3,3 bilhões. Eu pergunto a vocês, o transporte público em São Paulo é um transporte de qualidade? Não. Né? E quem usa ônibus, quem usa metrô, sabe do que a gente está falando. Né? Só a linha 4 amarela. Né? Então, assim, mas as linhas, tirando o metrô, os ônibus, a prefeitura fez concessão e permissão. Portanto, nessa lógica, elas deveriam ser boas, né? Porque tem concessão e permissão. Então, não é uma coisa exata, não é o sim, o não, o branco e o preto. Né? Eu acho que assim, depende de cada caso, depende de como é que vai ser fiscalizado, depende se estabeleceu valores ou tetos para poder cobrar tarifas. Tem uma série de elementos que não estão sendo discutidos. E aí, como é possível tentar envolver o cidadão, o usuário? O plebiscito não precisa ser sim e não. Né? O plebiscito pode ter o sim e o não, mas ele pode ter... Bom, se é sim, de que forma? Né? Porque, eu já falei aqui, não é o argumento do recurso. Não é. Pode ser outro, pode ser o da política, que infelizmente contamina. Né? Mas o do recurso não é. Então, nós estamos no momento em que a população precisa participar mais. Repare, aqui a gente tem 200 pessoas. São necessárias 177 mil assinaturas. A gente já recolheram em torno de 30 mil. Falta muito. Né? Mas poderia ser uma iniciativa importante, inclusive para que as pessoas participem e deem, de certa forma, a sua opinião, sem ser o sim ou não, mas que pudesse ser um pouco mais complexo do que isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou, então, passar aqui as perguntas. Temos várias perguntas. Eu vou começar com a primeira, até para perceberem a minha imparcialidade, porque aqui é um corintiano reclamando de onde o Corinthians vai conquistar a 11ª Copa São Paulo. Onde? Onde? Eu espero que não conquiste a 11ª. É uma brincadeira. É uma brincadeira com o corintiano, mas aqui é uma pergunta exatamente sobre esse questionamento que eu fiz ao Dr. Paulo Fiorilo, de como que os usuários podem, como a gente estimula a participação dos usuários, realmente, o corintiano que vai ao Pacaembu e assim por diante. Embora o corintiano agora já tenha casa própria. Palmeirense também, eu vou tentar aqui também ser bastante breve, para tentar atender a todos. Aqui é uma pergunta sobre a concessão e sobre a preocupação com as agências de controle. Eu acho que todos aqui concordam plenamente com isso. O doutor Paulo Fiorilo falou da importância de ter instrumentos de controle do parceiro privado, e as agências têm, obviamente, um papel fundamental. Não sei se
se vocês querem complementar, mas... Eu esqueci, eu ia falar disso também, é o que falta, na verdade. O arcabouço jurídico é bom, mas faltam as agências reguladoras. A ANLURB, ela é uma autarquia, mas ela não tem as prerrogativas, o formato de agência reguladora, e acho que faz diferença até para atrair bons parceiros privados, porque vem que tem uma entidade controladora ali, organizada, e faz diferença também para estruturar, né? Acho que não precisava ser uma agência para cada... você pode fazer o que a gente chama de agências multissetoriais, uma agência só cuidando de setores com departamentos específicos, para também não inchar muito o gasto, porque se a ideia é desonerar, não adianta eu sair criando, porque quando eu faço uma concessão, né, eu tiro aquela pressão do Estado ter, por meio de uma estatal, uma autarquia, fazendo aquele serviço. Então, se eu incho também no controle, eu acabo ficando sem vantagem. Aqui tem uma pergunta, a doutora Letícia também acho que é uma resposta rápida. Eu gostaria que comentassem fracassos em situações de participação de empresas, enfim, em parcerias em geral. Acho que a doutora Letícia tem uma boa lista. Infelizmente, eu tenho mesmo. Eu digo infelizmente porque é ruim, né, ver as coisas dando errado assim. Eu tenho acompanhado agora essas devoluções de concessão, que vocês estão vendo aí nos jornais, né? E até, para falar bem rápido, o Guilherme ainda me falou assim, o que você reputa? Duas coisas. Acho que a modelagem ela foi muito otimista. Esse é um dos problemas. Os governos querem sempre, eu entendo isso, é a política, mas eles querem sempre vender como uma coisa maravilhosa, e daí a tendência é fazer projeções muito otimistas, né, que não é legal, a gente tem que ser realista mesmo. E daí eu acho que pecou um lado o governo, que fez projeções muito otimistas, talvez também porque estava num momento positivo da economia, e daí se tomou o momento pelo contínuo, né, no longo prazo as coisas são um pouco diferentes, e daí fez esses modelos muito otimistas, e agora vamos para a culpa da iniciativa privada, que também tem. A iniciativa privada embarcou. E a iniciativa privada ela é perigosa nesse sentido. Ela costuma embarcar em coisas irrealistas. Só que quem embarca? Normalmente o cara que não é preparado, que não tem consciência, que é arrojado demais, e daí a coisa não se mantém. E daí vem esse problemão, né? Então, de fato... Mas, por outro lado, eu sou otimista, né? Tenho essa característica de ser. Então, assim, eu acho que, por outro lado, o que deu errado pode servir para boas lições agora. Então, tem que também tentar fazer do limão uma limonada, pegar o que ali deu errado e tentar ver o que dá. Eu acho que crises são também oportunidades para a gente tentar botar a casa em ordem, né? Eu vejo assim. Isso aqui vai para o doutor Paulo Fiorilo. O que fazer se o andamento dessas demandas, eu imagino que sejam os projetos de lei, já estão bem adiantados aqui na Câmara? Acho que ela deve estar perguntando a Helena como, eventualmente, participar dessa discussão. Estou imaginando que seja isso. Você prefere que eu faça já ou que eu faça Se você no final? quiser, porque eu faço todas, eu posso... Não, precisamos só combinar. Pode ser, eu tenho aqui já 4, não sei se quer fazer todas, aí a gente já responde, que facilita. Tá bom. Então, tem sem mais perder uma a possibilidade de responder quem perguntou. Se as nações mais evoluídas, democráticas e com gestões de qualidade possuem estados fortes e bem aparelhados, não estamos indo na direção incorreta nesse sentido? Como alcançar a gestão compartilhada de fato com a iniciativa privada? Aqui, queria que deixasse claro os prós e contras da privatização ou desestatização de parques públicos. Acho que nós falamos um pouco já sobre isso, sendo que pagamos impostos muito altos. Essa aqui é para a doutora Letícia. Na sua concepção, o modelo das PPPs e das concessões é o formato mais moderno e viável para promover a gestão compartilhada ou a corresponsabilidade com a iniciativa privada, considerando que a gestão precisa ser integrada? Doutora Letícia, também como conciliar o interesse pelo lucro e o interesse público? E aí, doutor Paulo Fiorilo, como fica a discussão da desestatização no momento de ultraliberalismo? Aqui é uma questão bem técnica, doutora Letícia. É viável a prefeitura vender um imóvel que ainda não tem escritura correta? Provavelmente está falando aqui da regularização fundiária do imóvel, né, do registro, enfim, a propriedade. Não conhece o total da área e
e o terreno está contaminado, nem o valor de mercado. Melhor não vender, hein? Melhor não Essa vender. está difícil. Bom, Ou essa não comprar. aqui acho que vai para os dois. A desestatização não é uma declaração de incompetência do Estado em gerir aquilo que justifica a carga tributária que temos hoje? Com base em que parâmetros a terceirização é vista como uma solução para atendimento à população mais vulnerável? Aqui nós já falamos, também mais uma pergunta sobre parques. Como equacionar? Isso aqui é uma questão que eu também ia fazer a vocês, que é em relação aos parques. Nós temos mais de 100 parques na cidade, uma boa parte instituída recentemente, nos últimos anos. Temos alguns parques, eu não saberia dizer quantos, mas eu contaria nos dedos de uma mão, que seriam provavelmente interessantes do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, que a equação financeira feche. Então, a pergunta aqui, que é a mesma que eu faria, como conciliar essa disparidade? Quer dizer, você tem um parque como o Ibirapuera, que certamente tem, provavelmente, retorno econômico, enfim, é viável, com outros parques na periferia ou parques pequenos que absolutamente não têm, provavelmente, interesse nenhum para o parceiro privado. Então, como fazer isso para não fazer só concessão de 5 parques, 3 parques e achar que resolveu o problema, né? Aqui faz uma pergunta com relação à linha amarela, e eu acho que eu mesmo posso responder. A linha amarela não tem funcionado em diversos domingos. Aí, conclusão, essas privatizações tendem a ser parciais também. A linha amarela, a notícia que eu tenho visto é que ela tem fechado algumas estações por conta das obras da estação Mackenzie e da estação Oscar Freire. Então, por conta disso é que fica fechado de vez em quando. Essas privatizações tendem a ser parciais também. Qual a segurança jurídica? Você que fez a pergunta? A segurança jurídica em relação... na relação do privado com o governo? Uhum. Entendi. Bom, a penúltima. Será que a privatização não irá aumentar os grandes devedores do município? Essa aqui, eu não sei se você está perguntando se os parceiros privados virarão grandes devedores, eu não sei se é isso que é isso? Aonde será investido o dinheiro da privatização? E a terceira pergunta é, será que a privatização não pode tirar um monopólio gerar um monopólio de de 2 ou 3 empresas, enfim? E a última é, por que a Guarda Civil Metropolitana paga aluguel de espaço de batalhão, em vez de estar dentro de parques municipais ou de qualquer órgão público? Pois o espaço que a GCM de São Miguel está alocado é pagando aluguel. Por favor. Em relação às praças, existem imóveis que são da prefeitura e esses moradores hoje fazem de contrapartida a zeladoria da praça para uso do imóvel. Isso é lícito? Existe uma legislação? É algo que de fato, assim, é válido juridicamente ou não? Bom. Então, doutora Letícia... Tá. Essa é uma das perguntas aqui, já está registrada. Isso é muito relevante, né? Sobretudo quando a gente fala de desestatização em sentido estrito, né? De venda mesmo e do dinheiro, eu acho que a grande discussão é no destino. Acho até que, assim, nisso, só para a gente ter mais uma discordância, eu acho que qualquer economia é válida desde que se chegue à conclusão de que não faz sentido o Estado gerir mais o IMB, por exemplo. Ainda que seja pouca. Eu acho que não é essa a razão que está sendo feita. Isso é outra questão. Mas acho que é válido. A grande questão é, e aí, o que vai ser feito com esse dinheiro? Né? Então, é nesse ponto que eu acho que as discussões têm que encaminhar para fazer com que... O prefeito está dizendo, não vai vir para custeio, eu vou pôr investimento. Mas investimento no quê? Essa realmente é a grande discussão. A lei não obriga absolutamente nada, então é a sociedade realmente que tem que cobrar e exigir. E daí, dentro de um
ponto que eu acho que responde algumas questões. É claro, eu acho que a autorização, o debate com o legislativo é importante, já falei aqui, mas também não se encerra aí. E justamente a dificuldade que a gente tem de falar desses vários modelos é que a gente não sabe como eles serão. Eles estão justamente em estudos. Mas vem uma série de novos rounds. Então, para começar a dizer, todos, ainda que passem os projetos todos de autorização legislativa, todos esses editais e minutas de contrato de todas essas concessões, elas vão passar por consultas públicas. Então, aí está um outro momento de participação relevante da sociedade para discutir o efetivo modelo que está sendo dado para aquela concessão. Então, esse é um momento. E também existe o controle, seja do Judiciário, seja do Tribunal de Contas. E os cidadãos também podem acessar, aí, fazer representações, e inclusive os políticos também, pressionar os seus representantes para que façam também algum tipo de discussão nesse momento mais específico, que é onde a discussão realmente ganha aí as suas cores, né? De fato, também acho que a agência reguladora precisa ser construída. Sobre a questão aí específica de parques, acho que os parques vão ser um grande desafio. Eles são difíceis de viabilizar. Eu gosto, uma das coisas, a gente tem umas coisas maravilhosas, assim, como brasileiro, que eu acho que é a nossa espontaneidade. Acho que isso é uma das coisas boas que a gente tem. Só que tem um lado ruim disso, a gente é espontâneo demais, em algumas coisas vai bem, em outras não. A ausência de planejamento costuma dar errado nesse tipo de questão. Então, as coisas precisam ser vistas de um modo mais amplo. O parque é um dos exemplos. E a pergunta do Guilherme, de quando eu tenho um ou outro parque viável e outros inviáveis, o que ele diz viável? Interessa a iniciativa privada. O que vai acontecer se eu não olhar para eles de modo conjunto? Você vai licitar aqueles dois que são viáveis e o resto fica ao Deus dará. Né? Então, eu sou muito fã da ideia do que se chama de pacote de concessão, de tentar pensar as concessões num pacote. Então, vamos tentar olhar, e esses estudos eles têm que tentar lidar com isso, né? E até essa discussão, inclusive, dos cemitérios, que fez com que a PMI fosse parada, é que também se estava pensando os cemitérios de modo isolado. Ou pensa como um todo para lidar com isso como uma solução, ou a coisa só tende a piorar. Né? E daí, evidentemente, que não é possível vender um bem numa condição totalmente irregular. Né? Aí você não vende, se você não tem escritura, se você não tem os documentos, você tem uma posse. A posse tem lá seu valor, mas não de venda. Né? É difícil que apareça aí algum doido aí para comprar. Numa situação dessa, o preço certamente será vai ser. Aí vende por baixado, nada, né? o patrimônio público, porque isso é nada. Realmente não tem condição. Aí eu acho que tem mais um bloco de uma série de questões que tem a ver sobre o modelo de concessão de PPP e de segurança jurídica, de como é que ficam as coisas. Né? De modo geral, as tarifas, o preço que a gente paga numa concessão, ele ou é definido previamente pelo poder público, que diz, olha, a tarifa vai ser tanto. Então, para dar um exemplo, os pedágios aqui no estado de São Paulo, o primeiro modelo foi esse. O pedágio vai ser tanto. Quem me dá mais por essa concessão? A famosa... Então, aí o Estado queria também ganhar um dinheiro ali com a concessão, que é algo que desfavorece baixar a tarifa. Então, a tarifa ou é pré-fixada, ou ela vem da briga que existe na licitação. E daí até a questão do monopólio, é por isso que é importante, de modo geral, você ter uma disputa pelo valor da tarifa. Porque depois, de fato, você tende a criar monopólios. Você tem dois tipos de serviços públicos. Tem uns que admitem competição, que é normalmente aqueles que você não faz um investimento muito grande, e daí você dá para deixar vários prestadores competindo. Mas, de modo geral, a concessão acaba, sobretudo quando você faz o privado, fazer um investimento, a moeda de troca você vai ficar gerindo sozinho. E daí, qual é o segredo? Regulação. Para começar, se ele está gerindo em monopólio, ele não pode definir preço. O preço vem da licitação que ele deu e ele mantém aquele preço. E é assim que a gente tenta conciliar o lucro com o interesse público. Porque a tarifa ela não fica flutuante, ela fica fechada, é um valor que considera as políticas públicas do Estado, e então ele não tem essa ingerência, vai ter só, claro, os reajustes que tem,
anualmente, né? E daí, se tiver alguma situação muito diferente, tem uma mudança de preço. E daí é que vai a concessão para a coisa certa. O que é interessante da parceria, essa ideia de parceria é diferente da ideia dos contratos de terceirização. Os contratos de terceirização, alguém quer alguma coisa e eu pago para essa pessoa me dar aquilo que eu quero. Quando a gente fala parceiro, você é meu parceiro, a ideia é, vamos nós dois fazer alguma coisa que a gente vai ganhar juntos. É essa a ideia que está por trás da parceria. Então, se a concessão dá certo, quanto mais gente use, mais o concessionário ganha. Então, é isso que você tem que usar dele. Você vai usar o interesse lucrativo dele para estar bem afinado com o interesse público. Então, para ele, e eu já vi, falo isso, vocês podem achar que não existe, mas eu já vi um monte de concessionários dizer, não, eu não quero reequilíbrio, não quero subir a tarifa, porque daí as pessoas param de usar e eu ganho menos. Ele faz uma conta. Fala, eu ganho menos. Então, é perceber que tipo de exercício, dar os incentivos corretos para a coisa sair certa. Né? A questão da continuidade do serviço público, em princípio, o que eu acho realmente inadmissível em concessão é você fazer uma concessão, uma PPP, e a qualidade do serviço cair. Então, a manutenção, um dos princípios que a gente tem na lei, é o princípio da continuidade do serviço público, que isso é super sério para a concessionária, e que ela só pode parar se ela tiver algum problema técnico ali muito sério. Né? Normalmente, quando essas coisas acontecem e não tem resposta, é porque é erro de modelo. De novo, a modelagem tem que cuidar dos incentivos certos. E isso vai tanto de incentivar, atrelar isso ao lucro, e, nesse sentido, falando da PPP, é um mecanismo moderno? Sim, porque a PPP, até mais do que a concessão, embora eu acho que isso dê para aplicar na concessão também, não só eu tenho multas quando o concessionário não faz as coisas, como a própria remuneração dela. E é isso que tem que estar bem posto, inclusive no Pacaembu, porque essas concessões de arena elas deram errado nisso. A própria remuneração está atrelada à performance, à qualidade do serviço. Então, se ela vai mal na prestação, ela tem uma nota mais baixa e, portanto, ganha menos. Então, é assim que eu concilio lucro com o interesse público. Não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, mas é possível. É tentando dar os incentivos certos, seja na modelagem do contrato, seja na futura regulação. Eu não sei se tem alguma questão aí que eu não respondi, eu tentei cuidar mais ou menos de todas. A sua... Sim, é lícito, são esses termos de cooperação... Ela estava falando de moradia. De moradia. A pessoa morar na praça. Não, aí Eles têm imóveis dentro de praça, localizados na lateral da são do município, e eles têm pessoas que moram nesses imóveis e, de contrapartida, elas fazem a zeladoria de praça. Assim, morar nas praças, nesses bens públicos, é uma coisa que, em princípio, você tem instrumentos de concessão de uso especial para fins de moradia, que só legitima a pessoa a morar seguindo essas regras. Né? E que eles são feitos, alguns com caráter social, como deve ser, né? E outros até mais explorativos. Mas, assim, de modo geral, você trocar uma ocupação de praça pela zeladoria, não. Agora, o que é possível, sim, é alguém que se comprometa a fazer a zeladoria, a conservação, por meio de um termo de cooperação, que foi o que eu falei antes, tem uma legislação específica tratando disso. Bom, eu vou abordar alguns outros aspectos que não foram abordados. Só para reforçar a questão da participação do usuário. Como eu disse aqui, a gente tem percebido a dificuldade das pessoas se manifestarem sobre isso. Como é que elas se manifestam hoje? Vindo a uma audiência pública. Sexta-feira teve audiência do ANB. Mas é muito difícil, às vezes as pessoas estão fazendo outras coisas e elas não têm uma agenda disponível. Mas, neste momento, no caso específico do ANB, são as audiências públicas. E o prefeito tem na Câmara uma base sólida. O do Pacaembu foram 42 votos. O do 367, 38, se eu não me engano. E o do ANB, 36. No do ANB, teve uma coisa pitoresca, vale só pelo registro. O prefeito propôs que, durante o período de carnaval, quem comprar lá o ANB vai possibilitar que as escolas utilizem sem custo. Aí surgiu uma pressão de um outro segmento
dos evangélicos que também pudesse entrar nesse pacote. E, para votar, o prefeito fez uma concessão. No caso do Anhembi, tem um problema grave, porque uma parte ali está em processo de tombamento. Aquela história do terreno contaminado que alguém perguntou, pode ser mais ou menos esse. Ele não está contaminado, mas ele está tombado, o que inviabilizaria, por exemplo, a derrubada do espaço de feira, ou mesmo lá do auditório Elis Regina, e assim por diante. Por isso, de novo, eu insisto, parece que a pressa é que pautou o processo, e não o contrário, né? E não a lógica que era preciso. E mesmo que a gente tenha aqui, mas vai ter uma desoneração. É pouca, é 0,9%, ou 0,90%, não tem problema. É verdade, mas eu acho que assim, é preciso ver se essa desoneração, da forma como ela está sendo feita, traz benefício ou prejuízo para a cidade. Aqui nós temos um acordo. Com relação ao fracasso aí de parcerias. Eu queria citar um exemplo, que eu não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas a bilhetagem na França, em Paris. A cidade de Paris concedeu para a iniciativa privada a questão da bilhetagem. Agora, 10 anos depois, retomou, entendendo talvez a importância estratégica do que significa os dados e as informações da bilhetagem. Todo mundo que tem um bilhete único tem informações disponíveis, né? O que a prefeitura está dizendo é que essas informações não serão utilizadas para ninguém ter cartão de crédito sendo oferecido ou coisa do tipo. Mas também, né, é um debate a ser feito. Com relação ao Estado forte, bem aparelhado, como é que se busca a gestão compartilhada com a iniciativa privada? E aí tem uma outra questão que alguém colocou, que a gente está vivendo um momento em que há esse momento de ultraliberalismo, né? Eu acho que a gente, de fato, está vivendo um momento difícil, delicado, em que políticas mais conservadoras têm se colocado com uma força muito maior, né? A agenda da privatização, ou mesmo outras questões que estão ligadas a aspectos da moralidade ou da cultura, que a gente tem acompanhado nessa cidade de forma preocupante, né? Quem viu o que aconteceu no MAN, né? Recentemente. Então, nós estamos vivendo um momento delicado. Talvez isso sirva, inclusive, para que essa pauta se fortaleça. Agora, na minha opinião, eu acho que não há nenhum problema de se discutir concessão, parceria, não significa diminuir o papel do Estado. O que precisa, na minha opinião, é ter a clareza do que se quer com a parceria ou com a concessão de determinado bem. Para que ele vai ser utilizado, onde o município também ganha, ou onde o usuário ganha. Porque assim, é interessante, aqui a gente está falando, bom, ganha a prefeitura, ganha o empresário. Bom, e o cara que usa, ganha onde? Tem que ganhar na qualidade. E a qualidade, eu já falei aqui, por exemplo, se a gente pega o exemplo dos ônibus, está muito longe da qualidade que a gente gostaria. E é uma concessão. Bom, por fim, a questão dos parques. A prefeitura está propondo, de fato, os pacotes. Tentar conciliar parques lucrativos com parques que não são lucrativos do ponto de vista da iniciativa privada. Não estou falando do ponto de vista do usuário, até porque para o usuário não tem o lucro. O usuário é o uso do parque. Quem vai lá no Parque da Consciência Negra, na cidade de Tiradentes, usa o parque, né? Agora, isso não significa que o empresário queira ter aquele parque para administrar. Pode não ter sentido. Então, a prefeitura está propondo criar pacotes que você tenha um parque importante e vários outros menos importantes. Vai dar certo? Nós não sabemos. Das praças é outra dúvida, não essa de como é que funciona a parceria, mas, por exemplo, onde você vai propor algum tipo de lucro para o empresário? Na propaganda, né? De uma praça? Então, assim, esse modelo, eu acho, de novo, que como precisava privatizar, conceder, bota aí os parques e as praças, né? Pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, porque você não olha o ponto de vista do lucro ou daquilo que tem uma perspectiva de lucro. Por fim, termino aqui com a questão da guarda. Eu acho que tem razão, né? Você tem vários espaços públicos que podem ser utilizados sem ter que pagar aluguel em outros espaços. É uma questão de equacionar
os espaços públicos que existem na cidade, que não são poucos. Aliás, podem ser poucos depois da venda dos terrenos que estão aqui nesse projeto de lei, daí pode diminuir, né? Mas hoje não, então, portanto, você poderia adequar o uso não só da guarda, de outros equipamentos em áreas que são da própria prefeitura, evitando o custo com aluguel. Agora, sempre é uma equação difícil, porque nem sempre onde está a guarda, onde está, tem o terreno apropriado. Então, não é fácil, eu reconheço, já passei pelo governo, sei que às vezes é muito complicado se adequar. Bom, eu procurei tratar de alguns aspectos que a professora Letícia não colocou, espero ter contribuído aqui com a minha parte. Muito obrigado. Antes de concluir, a doutora Letícia queria fazer só um pequeno comentário sobre gestão compartilhada. Só antes, doutora Letícia, eu queria só responder a única pergunta que faltou, será que a privatização não irá aumentar os grandes devedores do município? Em princípio, eu acho que a existência da parceria não é necessariamente um fator para que alguém vire grande devedor ou não do município. Depende um pouco da prefeitura de fiscalizar e cobrar os tributos. Aí é uma ação que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do município tem que fazer para evitar que qualquer contribuinte, não só um parceiro, um concessionário ou qualquer um, seja um grande devedor. Mas não é uma tarefa fácil também. Doutora... Aliás, essa é uma vantagem da concessão, ele paga Isso, tributo para a cidade, né? Acho que tem um lado, mas realmente tem que ter uma gestão aí. Meu único comentário, como teve várias questões sobre isso, parceria é gestão compartilhada. A lógica dela é para ser assim. A estrutura legal é essa. É justamente para que o poder público estabeleça o que ele quer, é ele quem estabelece, ele faz a minuta de contrato. Ele que vai pôr as metas, ele que vai dizer o que ele quer e onde quer chegar, porque é dele a decisão de política pública, é com ele que tem que ficar. Ela não é para ficar solta, é assim que eu concilio. Então, a única coisa é que o outro vai estar fazendo algo que... O privado vai estar fazendo algo que o poder público disse que era o que ele queria, e o privado faz ou não, entra ou não naquela licitação, ganha ou não, e a partir do momento ele cumpre aquele programa, e ele fica sendo o tempo todo gerido pelo poder público, que continua responsável. É assim que deveria funcionar, pelo menos. Bom, queria agradecer muito a presença da doutora Letícia, do doutor Paulo. Foi uma discussão, acho que todos concordam, uma discussão bastante profunda, enfim, com reflexões muito interessantes. E quero agradecer a presença de todos aqui para discutirem esse assunto, pelo número de questões, ver-se que há um interesse de todos. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Alô, alô. Pessoal, só para reforçar, para quem chegou um pouco mais tarde, a mesa seguinte ela foi cancelada por motivos particulares dos dois palestrantes. Um primeiro havia cancelado, a gente achou que poderia manter, mas aí houve o segundo cancelamento. Foi uma coincidência infeliz, ficamos devendo aí esse debate aí para o próximo fórum. Vamos forçar a mão na próxima vez na programação da mobilidade urbana. Obrigado aí, até amanhã. Espero contar com todos aqui amanhã, a partir das 10 horas da manhã, 10h30.